Mano, o Jadson falou tudo sobre a passagem dele pelo Corinthians, vamos dar uma olhada. Mas antes de começar o vídeo, eu quero mostrar essa camisa do Coringão, modelo jogador que eu comprei na iFood Delivery. Camisa excepcional, com qualidade absurda. E o melhor de tudo, eu comprei, chegou no outro dia na minha casa e eu só realizei o pagamento depois de conferir o produto. E se você tem interesse em comprar produtos de futebol com a melhor qualidade do mercado, pode ser infantil, camisa retrô, feminino, tem de tudo. É só entrar em contato com o link que eu vou deixar abaixo no primeiro comentário fixado. Para você o convite né, de vir para o Corinthians ainda nesse estilo, porque normalmente as contratações não são quando você é contratado, que as pessoas te querem e tal, é uma coisa. Agora, vir numa troca, da forma que foi, né? Porque o Pato saiu daqui, né? Quase que escorraçado, né? Sai daqui, ainda mais sabendo dessa garra corintiana, aquela inesquecível, aquela batida de pênalti. E aí vem pra cá, quando você recebeu a notícia que tinha essa possibilidade, como foi o coração de Jadson? Então, na época eu tava no São Paulo, o Muricy não tava me utilizando muito na época, né, no elenco. Fui convocado para a seleção brasileira na Copa das Confederações. No primeiro semestre eu fui bem no São Paulo, joguei Libertadores, Copa das Confederações. Só que daí o São Paulo não estava muito bem na classificação, estava meio que na zona de rebaixamento. E o Muricy chegou. E ele optou pelo Ganso, também é um ótimo jogador, qualidade imensa, meia clássico. E daí eu fiquei o final do ano todo sem jogar praticamente, nem entrava nos jogos. E por opção do Muricy, né? Então, quando chegou no começo do outro ano, 2014, eu cheguei e comecei a dar vida nos treinamentos lá na pré-temporada, fazendo 3 períodos lá, tal, para tentar ganhar a confiança do treinador novamente e tal. E daí ele viu que eu tava me dedicando a mais do que eu já estava. Aí ele chegou e falou, não, nesse jogo você vai jogar na próxima semana, no Paulista. Só que no começo da semana, meu empresário chegou, eu não sei qual que foi a situação do Pato aqui, mas meu empresário chegou na época e falou, ó, tem a oportunidade de troca, o que você acha? Cara, eu não pensei 2 vezes, falei, eu quero ir, eu quero esse desafio, eu quero chegar lá e provar que, tipo assim, eu tenho meu valor, que, tipo, entendeu? Mexeu um pouco com o meu ego lá na época lá do São Paulo e aí, graças a Deus, cara, deu certo essa troca, foi muito bacana pra mim, aceitei o desafio e as coisas foram acontecendo. Foi muito bom pra nós. Pra gente deu muito Você certo. vai só pra você, não. Pra nós, né, nação? E esse time de 2014 também era muito bom, porque ele é praticamente o mesmo de 2015, mas ainda com Guerreiro. Guerreiro, cara, que centroavante, hein? Era Um dos praticamente o melhores mesmo também time, que eu joguei mas já. com o Guerreiro ainda. Tipo assim, tirando toda a polêmica que deu dele vindo pro Flamengo na época e tal, mas como jogador, eu acho que, cara, que qualidade, que centroavante. Sabia movimentar, sabia abrir espaço ali às vezes pro meia. É inteligente, cara. Um dos melhores atacantes que eu joguei. Muito bom mesmo. E você, quando você chegou, você sentiu essa desconfiança por parte da torcida mais por ter vindo de um rival, como o São Paulo, ou foi alguma outra coisa? Acho que por tudo, né? Pelo momento que eu estava vivendo lá no São Paulo, que eu não estava jogando muitas partidas, né? Eu acho que também por vir de um rival, acho que fazia muito tempo que não acontecia uma troca dessa, né? Atualmente, né? Recentemente. Agora já aconteceu outras, mas na época, tipo assim, um jogador que nem o Pato, chegar com o status dele que ele chegou aqui no Corinthians e tal, 40 milhões de reais, acho que foi na época. 45, acho. É uma expectativa muito grande. Gigante, né? E daí, tipo assim, ele vai pro rival, ele vai pro São Paulo, eu venho pro Corinthians. Tipo, eu venho praticamente meio que de graça, né? Tipo, só na troca. Só na troca, o salário e tal, esse negócio. Então, eu acho que foi mais nesse sentido aí, entendeu? Que eu pensei dessa forma que você falou. Mas eu acho que
em 2014, nos primeiros 6 meses, as coisas deram muito certo pra mim, aqui no Corinthians, fazendo Mete os gols. golaços de fora da área. E É, falta, que isso, eu sou Quando eu apaixonada cheguei por aqui, eu acho que o falta. Corinthians estava brigando pelo rebaixamento do Paulista. Eu acho que não era isso? Você me recordar? Cara, não tava bem, tava mal. Não tava na zona, mas tava ali. Tava lá pra baixo. Próximo. E daí, quando eu cheguei aqui, tava, acho que tendo uma reformulação do elenco. O Douglas tava indo embora, acho que o Grêmio, eu não lembro pra onde que ele foi, mas ele tava saindo. E daí o pessoal do Corinthians chegou e comentou comigo, falou, que camisas que você quer jogar? Eu falei assim, ó, eu sempre gostei de jogar com a 10. Tipo assim, mas eu sabendo que o Douglas tava saindo, né? Sim. Daí eles chegaram e falaram, então tudo bem, pega a 10. Cara, e foi bacana pro caramba. Foi bacana desde o começo. Aí, 2014, no segundo semestre, aí, tipo, as coisas não estavam dando muito certo pra mim, entendeu? Como eu tinha chego e tava dando certo, fazendo gols e tal. Aí, daqui a pouco, a bola batia na trave. É meio complicado, você vai perdendo a confiança. Mas tá. Mas acho que foi junto com uma queda do time inteiro, geral. não foi? Se não me engano, porque nós chegamos ali, a gente esperava brigar por aquele título brasileiro de 2014, pelo elenco que tinha. E acho que o elenco inteiro ali, não sei, o técnico também ali, que aconteceu, mas teve alguma coisa que parece que o elenco todo caiu um pouquinho de produção e não rendeu o que podia render. No entanto, 2015 voou. Sim. Sem o Guerreiro ainda. Com todo o respeito ao Wagner Love, que veio e também foi bem, né? Mas sem o Guerreiro ainda. Você imagina aquele time de 2015 com ele. Então, e daí 2014 o elenco era muito bom mesmo. Muito bom, jogadores de qualidade. E que nem eu falei pra vocês. O primeiro semestre pra mim, foi muito bom. E daí o Mano, né, tipo, eu gosto muito dele, é um cara que eu tenho um respeito muito grande. Foi o cara que me convocou pra seleção brasileira, ele que me trouxe pro Corinthians, então eu sou grato a ele pra caramba. Isso desde esse primeiro jogo contra o rival lá, você falou gente? o carrinho. O carrinho, logo de cara, já ganhou. Mas parece que chegou a entender o que era. O Coringão, Sim. o Corinthians ali, o que representava, o que tinha que ser. Parece que já entendeu ali e falou, mano, é isso. É isso que eu vou fazer. É raça pura. E fora o talento, né, obviamente. Mas assim, aqui eu acho que é um pouco diferente. Você sentiu diferença, sei lá, da torcida? Todos os atletas que passam aqui pelo Corinthians falam que, pô, já jogou com estádios muito cheios, com várias torcidas. Você que teve essa experiência de jogar fora há tantos anos, jogar Champions, UEFA, enfim. Mas a torcida corintiana confirma pra gente que somos diferentes. Então, primeiro agradecer as mensagens, né? Obrigado aí a todos vocês aí que estão acompanhando a gente. Com certeza, né, Milene? Pô, eu joguei já no Paraná, ali no Atlético Paranaense, no Shakhtar, São Paulo. Já tive várias experiências com outras torcidas, né? Mas o jogador, quando vem jogar no Corinthians, ele tem que entender, né? O propósito de chegar aqui, de dar a vida, entender o que a torcida espera do jogador. Então, às vezes, tem muitos jogadores que não conseguem assimilar isso daí, né? E daí não consegue administrar a pressão da torcida, da imprensa. Aqui tudo é muito grande, né? Sim. Tudo muito grande. Então a torcida é diferenciada mesmo. Então não tem como não correr, entendeu? Não tem, você tem que entrar ali e dar vida, porque são 30 milhões ou mais de torcedores corintianos que vão ali, pagam ingresso, dão a vida ali torcendo. Durante os 90 minutos, esquece. A torcida tá ali, tá ajudando, tá gritando, né? E depois é outra situação. Aí, fora, né? Tipo, depois que acaba o jogo, ou vem a cobrança. Eu já peguei já os dois lados da moeda, os dois lados. A cobrança e também o lado bom de ganhar títulos, vitórias. Então, tem o reconhecimento também da torcida, né? Quando você representa a camisa do Corinthians, e também tem a pressão, a cobrança quando
a torcida vê que a equipe não tá bem ou precisa melhorar. Enfim, rapaziada, tá aí o Jadson falando um pouco sobre o Corinthians, ele que jogou muito bem no Timão, pegou a camisa 10 e honrou essa camisa, ele jogou demais. Pra mim, em 2015, foi o melhor jogador do elenco. Mas comente aí sua opinião e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu!